Fala pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, primeiro episódio do ano e nós estamos começando com o pé direito, com o pé esquerdo e com todos os pés para quem pensa positivamente em relação a isso. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana e hoje nós vamos começar com tudo 2025, não é isso? Isso aí, vamos falar de mentalidade. Se você acha que prometeu aquela dieta e não vai cumprir, você está completamente enganado. Trouxemos aqui hoje um especialista sobre o assunto. Isso Quem é? mesmo. Antes de falar quem é, eu quero dar um recadinho rapidinho Sim. da FE Investimentos, a mentoria ágil de investimento. Eles pegam na sua mão e te ensinam tintim por tintim como você vai investir o seu dinheiro. E isso é super importante, gente. Então, assim, aproveita essa oportunidade que a gente vai dar aqui agora, que é o cupom Eu e Ela, que tem um descontão lá para você aprender a investir o seu dinheiro. De repente, você tem o sonho de ter uma empresa, de comprar um carro, de fazer aquela viagem. E a gente precisa saber investir e fazer o nosso dinheiro trabalhar pela gente, não é isso? Isso aí, o cupom Eu e Ela, R$ 400 de desconto. Você vai se surpreender com o valor desta mentoria, que é a mentoria ágil da FE Investimento. Então tem tudo a ver. Mentoria ágil para você saber onde vai colocar a tua grana, investir, prosperar, mentalidade forte, com resiliência. Cara, quem que a gente pode falar hoje aqui, hein? Quem que a gente trouxe para poder falar sobre isso? Isso, a gente É a trouxe... pessoa mais importante. O nosso convidado de hoje é o Rafael Cristo, que é nutricionista. Tudo bom, Rafael? Tudo bom. E a gente vai falar sobre o foco no comportamento humano, sobre mentalidade positiva, sobre mudanças, né? Quem prometeu aí mudar esse ano? Eu prometi emagrecer esse ano também. Quem que não promete isso? Pois é. Aí começa o ano, é Natal, final do ano. Ah, Natal não dá, final do ano não dá, comida. Começa o ano, todo mundo querendo entrar na dieta. Isso aí. Rafael, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, primeiramente. Feliz ano novo. Eu já tô até com a camisa aqui do... E é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre nutrição, sobre mentalidade, mudança de estilo de vida. Eu acredito muito que tudo está no comportamento e no modo como você pensa e age mediante aquilo que você sente, né? Como que você se vê no mundo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. É um prazer, espero que gostem. E é isso. Cara, só Trazer altas dicas aqui pra gente. O Rafael é a segunda vez que ele vem aqui, né? Isso. E o vídeo, o seu, não sei se você sabe, o teu foi um dos mais assistidos, cara. Nossa. Eu vi. Um dos mais assistidos foi o seu. Foi bem legal, né? A gente conseguiu abordar muita coisa naquele vídeo. E hoje a gente está trazendo coisas a mais, né? Isso aí. É uma evolução Vamos agregar. daquilo. Com certeza. Esse é o sentimento. Isso é muito maneiro. Deixa eu só reparar um erro meu aqui. Quando a gente fala da FE Investimentos, a gente presenteia o nosso convidado com uma caneca. Obrigado. Se você já é milionário, beber nessa caneca, você vai ficar bilionário. Caso não seja, bebendo nela, você vai se tornar milionário rápido. Aprendi a dizer amém para profecia, então... É isso aí, Isso aí. verdade. Obrigado. Os anjos passem e digam amém junto com a gente. É isso. Vamos direto ao assunto? Vamos, vai lá. Vamos jogar pesado, hein? Não fazer perguntinha mole pra ele não, hein? É isso. Ô, Rafa, o que significa na prática ter uma mentalidade forte e resiliente? Boa. Eu acredito muito que existem aleatoriedades na vida, mesmo que a origem seja uma só, para a crença de muitas pessoas, inclusive a minha. Então, as coisas acontecem, tudo está para todos. Então, uma mentalidade que seja forte e resiliente, se a gente levar o sentido da resiliência, né, o sentido figurado da palavra, quer dizer que você resiste ao caos. É a teoria do antifrágil, né? Tem um livro do Nassim Taleb que fala sobre isso. A teoria do antifrágil é você simplesmente se beneficiar com o caos. Encontrar um sentido de promover benefício em meio ao caos, a tudo que está acontecendo. Então, pensa naquela pessoa que está endividada e tem uma ideia criativa que faz com que ela pule 10 anos em um só. Essa pessoa ela não se abalou com um cenário desfavorável financeiramente. Ela simplesmente encontrou o quê? Se eu tenho um problema, se eu não estou vendo saída para poder construir riqueza, eu vou criar. Então, pela criatividade, ela faz isso. Enfim, aquela pessoa que numa doença se reinventa e começa a fazer coisas que nunca tinha feito antes e começa a valorizar a vida. Então, ela também tem uma
Ela não se entregou, ela também tem uma mentalidade resiliente e antifrágil. Então, a mentalidade forte é aquela mentalidade que resiste, tá? E isso também é uma construção, a gente pode falar mais sobre o assunto. Envolve Rafa, muita coisa, né? Sim. Ressignificação. Muitas camadas. Você colocou uns exemplos legais, assim, bem positivos, que me remeteu a algumas pessoas que já passaram aqui com a gente. Até em relação à doença, daquilo virar até um propósito de vida para aquela pessoa, para ela ajudar pessoas que possam ter o problema dela ou que já tenham. Mas Isso é maneiro. veja, tudo é propósito. Por exemplo, eu encontrei na minha carreira de nutricionista propósito. Coisa que eu não tinha. Eu contei isso no primeiro podcast, né? Coisa que eu não tinha. Então, tudo é significado. Propósito nada mais é do que significado, né? É a razão que dá sentido à vida, que dá significado para ela. Então, você vê, às vezes a pessoa ela se encontrou naquilo ali e deu um valor muito maior à vida e a chama dela é justamente passar isso para as outras pessoas, né? Propósito. Você acredita que essas pessoas, elas não engrandecem o problema? Sim. E sim buscam... Isso é muito difícil, cara. Falando aqui é molinho. Não, cara, foca na solução. Sim. Você fica muito agarrado no problema, que o problema, pô, é desse tamaninho, você faz ele grande, e a solução, ela vai ficando, você não enxerga. E às vezes, você numa troca de conversa, eu tô com um problemão aqui, tô trocando uma ideia contigo que não entende nada do meu assunto. Pô, aí você fala uma paradinha de fora que faz tanto sentido que eu falo, caraca, por que eu não vi isso antes? Por que eu não pensei isso antes? É uma pessoa de fora que nem entende do que eu isso entendo. aí, é isso aí, isso aí. Você acredita que essas pessoas ela têm 100% foco em solução e não no problema? Ou que isso pode, do nada, estala e vem a ideia? São várias camadas aí, né, para a construção da mentalidade, né? Tal da mentalidade fixa, de crescimento, a pessoa que tem, por si só, por característica, pensar positivo para a resolução de problemas. Existem pessoas que alimentam problemas e pessoas que resolvem. São os resolvedores, eles pensam em 1001 possibilidades para 1000 problemas. E tem o contrário. Às vezes a pessoa ela até busca, se não tem nada errado, ela fica incomodada, porque nada aconteceu para ela justificar. Eu conheço alguns assim, cara. Eu também conheço, tô pensando nomes aqui. Então, ela começa a pensar falar os nomes, coisa. né? O que tu acha? Tá, os nomes. O cancelamento vem. Então, assim, a gente lida com pessoas assim o tempo todo, né? Então, nada mais é do que significado, de novo. A pessoa que ela busca resolver problemas é porque ela sabe que não tem como se distrair mediante aquilo. Se ela alimentar o problema, não vai sair do lugar. E como se moldar a isso ao longo da vida? É um exercício? Sim, eu considero um exercício porque, assim, isso deve ser progressivo, né? A pessoa, até virar um hábito, né? A pessoa que alimenta problema, ela também tem um hábito. Ela tem o hábito de fazer isso. Porque, Cristo, olha só, a gente vai vivendo a vida e, assim, a maioria, não sei, né? A maioria do pensamento que vem é negativo. Sim. Tipo, você não vai fazer aquilo. Via de regra. Aí você vai, e aí às vezes eu me pego pensando assim, né? Não, você não vai conseguir fazer aquilo. Aí eu tenho que me corrigir. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou conseguir fazer. Aí, não, mas você não vai conseguir, porque olha quantas coisas que tem contra. Não, mas eu vou conseguir. Eu fico brigando comigo mesmo. Então, o fato Isso é louco, né? É louco, mas é totalmente natural. O fato de você... Porque tudo é estímulo também. E a gente vive em sociedade. Tem cultura, família, tem aquilo que a gente absorve, que a gente consome. Tá? E tem o autoconhecimento. Então, basicamente, você me perguntou antes, se eu acredito que a pessoa ela pode, né, moldar totalmente. Por quê? Isso vem a partir do autoconhecimento. Pensa assim, uma pessoa que nasceu numa família humilde, desestruturada, e essa pessoa ela recebeu muito amor, mas não teve ali uma perspectiva com relação ao futuro. Essa pessoa, por autoconhecimento, por não aceitar a sua realidade, ela pode muito bem adquirir conhecimento, colocar em xeque ou pelo menos desafiar o ambiente que ela vive. Exemplo, começar a flertar com o próximo nível. Estar em lugares que confrontam a crença que ela tem de que a vida é aquilo ali acabou. Então, essa pessoa que sai ali de um lugar de uma posição pouco favorável, ela pode muito bem, pelo autoconhecimento, entendendo o que ela quer enquanto vida para ela, o que ela quer viver, o que ela quer ser, o que ela quer entregar para o mundo, ela com essa certeza,
ela passa a não negociar as distrações. Aquilo que, por exemplo, quando a criança vem, ela luta contra, que é o que você falou, né? Que você faz. Você acha que eu, como mãe, você não concluiu, né? Não, só para concluir. Então, assim, Conclua. por que eu considero totalmente moldável? E não só eu, né? A neurociência fala sobre isso. Porque nós somos um conjunto de crenças, sentimentos e ações. É o tempo todo pensando, sentindo e fazendo. Então, se a gente não... Primeiro de tudo, é o autoconhecimento para a gente cuidar do nosso pensamento. E decidir experimentar emoções favoráveis. A gente decide isso. Você quer um exemplo? Digamos que você vai lá para o futevôlei e tem... A maioria da galera ali não tem propósito, não segue princípios, tem valores deturpados, coisa que não tem nada a ver com você. Você se sente mal, muitas vezes, de estar naquele ambiente, mas você escolhe continuar. Espero não criar um problema aqui. Não. Mas É o contrário, pode ser o contrário. Você pode estar num ambiente favorável. não vou elogiar ninguém de lá, não, mas vai. Pode enxergar tá no caminho. Às vezes é um ambiente de apoio. Se eles forem amigos que são um ambiente de apoio, assim, eu já me coloquei em situação desse nível que você falou e sair dessa situação, como me coloquei em ambiente de apoio. Hoje em dia, as minhas amizades, as pessoas que eu convivo, são um ambiente de apoio. No momento que eu caio, eles me levantam. Então, você decide os sentimentos que você quer sentir, que você quer experimentar. Decidindo os sentimentos, você reforça crenças positivas em você. Então, se você está num ambiente que é favorável, um ambiente de apoio, você reforça aquilo que é positivo em você. Você sente coisa boa e você vai atrás de moldar essa crença em prol de receber esse sentimento, é recompensa. E aí você começa a agir intencionalmente em direção a isso. Isso é moldar o comportamento. Você tem intencionalidade, inclusive, naquilo que você sente. Isso é louco, mas é a realidade. Por exemplo, a pessoa que tem um ambiente tóxico dentro de casa... Era isso, sobre isso mais ou menos que eu ia falar. Vamos chegar lá. Aí ela pode escolher estar ali ou não. Mas se essa decisão de permanecer naquele ambiente for a decisão final, ela pode trabalhar nela a mudança que ela quer ver naquele ambiente. Vai exigir mais esforço? Vai, mas é uma questão de propósito. Se eu estiver falando de um casal, é uma situação... Eu pensei nisso. É uma situação de propósito. Não tem como você sair do ambiente, desistir, né? Então, é aquilo, você escolher aquilo que você quer viver. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Clareza, identidade. Eu posso diminuir, então, das minhas filhas essa questão dessa luta, porque você está dizendo também que depende do estímulo que você tem, né? Sim. Por exemplo, se eu já criar elas com uma mentalidade positiva, não, vai dar certo. Provavelmente elas vão crescer assim, mas vai ter momentos também que elas vão ter que lutar contra esses pensamentos, né? Total. Você pode passar isso para elas, que aí é aquele primeiro ponto, o familiar. Vocês, enquanto pais, podem passar um mindset já pré-moldado para eles. Isso é muito importante. Eu tenho várias características que a minha mãe possui, algumas também que o meu pai possui, mas eu escolhi quais eu quero. Isso é louco, mas eu consegui fazer isso. Não, eu entendo perfeitamente. É porque tem gente que ainda não chegou aí, Isso. Mas é que a gente demora às vezes, né? Mas hoje em dia eu entendo o que acontece comigo. Hoje em dia eu sou intencional, mas eu não entendia. Criança, eu era um siri na lata. Eu só queria sair de casa. Eu queria experimentar um mundo diferente, eu queria enxergar por cima do muro. Isso não é falta de gratidão e amor pelos meus pais. Eu não queria outros pais, eu não queria outro nada. Simplesmente eu não concordava com determinadas ações e o ecossistema que eu vivia, para mim, era pouco para o que eu pensava. Então, eu não entendia muito bem isso, mas intuitivamente eu fui decidindo o que eu pegava de bom deles. Até hoje, eu tenho a voz da minha mãe ecoando no meu ouvido aqui, perguntando: o que você acha que Jesus pensaria da sua atitude? Você agradaria a Jesus? Isso fez com que eu me convertesse no futuro e hoje em dia eu esteja experimentando uma espiritualidade muito forte. Então, isso foi obra da minha mãe. Entende? Então, assim... E às vezes quando você pensa em fazer algo que possa a voz deturpar, dela ela vem, né? É verdade, é assim e mesmo. fala: Jesus se agradaria do que você está fazendo? É verdade, vem mesmo. Entende? Então, assim, eu devo a ela isso. Assim como eu devo ao meu pai, retidão, honestidade, idoneidade. Passei por diversas situações de oportunidades que muitas pessoas não recusariam. E eu, por essa situação de entender o que meu pai me passou sobre honestidade e tudo mais, eu não. Isso aqui é completamente errado. Então, isso passa. Mas aí eu estou falando de princípio. E o que tem a ver com o princípio? Tudo. A nossa crença também está atrelada ao princípio, ao propósito.
Então, quando a gente se conhece e tem identidade, fica mais fácil. Uma criança não se conhece verdadeiramente. Uma criança repete o que os pais fazem, se inspira neles. Então, a primeira camada está em vocês. A primeira camada está em vocês passarem as crenças de vocês para eles. Olha a responsabilidade. Muita. Então, vocês vão pensar 37 vezes antes de passar alguma coisa, antes de dizer alguma coisa, porque o que vocês dizem também gera sentimentos. E a comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. Quer ver um exemplo bem banal, cara, que era muito frequente na minha infância? Ah, eu quero isso aqui, não tenho dinheiro. Total. Irmão, isso aí era demais, cara. Eu ouvia isso todo Eu dia. quero, na minha época, pô, eu sou mais... Tinha um tênis, cara, da M2000, que era um tênis de cano longo, que era muito moda. Depois veio os tênisinhos da Hadley e tal. Uhum. E a minha mãe não tinha condições de comprar. Não tinha. E ela não tem. Mas isso, assim, a gente falando hoje, voltando um pouco para você, que nem você falou assim dos princípios, né? Que você soube hoje filtrar tudo que foi de positivo do teu pai e da tua mãe. Então você pontuou aí... E não repetiu o negativo. Isso aí, cara. Mas hoje é fácil. Hoje sim. Porque você tem conhecimento, você estudou para isso, Sim. você trabalha a tua mente totalmente para isso e você conseguiu aproveitar o que eles têm. Mas quando a gente está 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, 20, a gente não consegue ter. E uma parada que você falou que mexeu aqui um pouco comigo em relação assim, você sem nenhum nível de conhecimento, sem nem saber o que era, você usou o exemplo, não, eu queria olhar por cima do muro. Cara, isso é muito... Isso era um sentimento. Cara, isso é muito doido, porque assim, como é que eu quero olhar uma coisa por cima do muro, que hoje eu tenho conhecimento do que é, mas antes eu não tinha. Não tinha. Hoje é o parâmetro? Tu tinha alguém assim que tu olhava e falava, pô, eu via fulano, um primo, um tio, um vizinho? Nada. Eu venho de uma origem muito humilde, embora muito amorosa. E assim, quando eu falo que eu queria enxergar por cima do muro, eu queria ver se a vida tinha mais, entendeu? Eu não tive contato com pessoas que tinham prosperidade. Não tive. Então, assim, o que era prosperidade na época, pra mim, era ter o videogame do momento. O exemplo que eu tenho é esse, sabe? Então, basicamente era uma inquietação que eu sempre tive. A minha mãe, esses dias mesmo, falou pra mim assim, eu lembro que você tinha mais ou menos seus 10, 11 anos e você queria trabalhar na pastelaria do chinês pra ganhar ia ser escravo, tá? Tu ia ser escravo lá, tu sabe disso, né? pra você ter o seu dinheiro. Eu, sério, nem lembro disso, óbvio. Ela, sim, você falava. Aí eu falava assim pra você, minha mãe falando, né? Eu te dou dinheiro, tal. Não precisa ser aí, né? Não precisa ir. Aí mas eu quero o meu. Eu falava isso. E eu não tenho essa memória. Minha mãe me falou isso. E aí... Não, mas isso já era teu, né, cara? Já era meu. E aí, da onde vem? Então, assim, eu posso tentar explicar isso do que eu via. Já sei, cara, nós vamos chamar tua mãe aqui pra poder fazer Pô, entrevista com ela, pra ela te explicar, Mas como olha é que só, você eu vejo você muito assim também. Só separa 5 horas Eu de vejo podcast você pra assim, ela. muito assim então, também. isso que eu tô falando. Eu tô Porque ouvindo ele e tô me vendo. lá na família dele, cada um tem um jeitinho. Minha mãe é Leonardo funcionária é o mais pública. diferente também. Sim, lá também, assim. Mas o Leonardo é o mais diferente. O que você tá falando, eu fiz. Eu peguei o que é positivo do meu... E você é falando do teu pai, inquieto cara... Eu tô vendo meu pai, coisas. irmão. Meu pai já não tá mais aqui, mas eu tô vendo ele. De ser um cara correto, justo, honesto, trabalhador pra caraca. Meu pai se sacrificou muito trabalhando. Se o meu pai, eu chegasse pra ele e vir falar, pai, hoje eu vou viver do digital. Ele ia falar, cara, deixa de ser vagabundo, arruma um emprego. Que era a mentalidade, cara. O meu pai hoje, ele é conectado um pouco, assim, ele já entende melhor, mas no começo não entendia tanto. Tem determinadas coisas que ele não vai entender e tá tudo bem. Mas é exatamente isso. Exatamente Era isso. o braçal. Era o braçal? O braçal. Era Mas era digno pra caramba, cara. Total. Ele me ensinou o que é dar valor às coisas. Então você vê, tem coisa boa aqui e ali. Sim, pra caramba. Eu sou filho de pais separados. Então, assim, é muito louco, porque as minhas irmãs, elas lamentavam mais, né? Essa questão do divórcio e tal. Desculpa, as suas irmãs eram dos dois. Pai e mãe. Pai e mãe. Elas lamentavam ou pelo menos sentiam mais a questão do divórcio dos dois. Eu não. Mas se tinha inconsistência aqui, se não tinha... Você ressignifica eu mais, ressignificava as coisas. Então, Isso mas eu vou pro meu cara. pai e eu me divirto lá. Quando eu tô com a minha mãe, minha mãe que me educa, me dá amor. Então, tipo, pra mim era... Você não estava perdendo nada com aquela situação. Tem a situação de ser mais novo, de encarar as coisas com mais pureza, mais inocência também, é óbvio. Mas, assim,
já era meu. E Mas também, provavelmente, você não tinha ninguém te vitimizando, né? não, Com essa não tive situação. isso. Não A tive pessoa isso. sempre, de repente, o seu apoio sempre te jogava pra cima, ao invés de te vitimizar, seus pais são separados. Não. Tadinho. E meus próprios tadinho. pais, eles não têm essa característica de vítima. Aham. Que maneiro. Não, eles são incentivadores. Isso é bom, né? Quando eu mudei minha vida, saindo de administração de empresas, fechando minhas lojas e indo para nutrição, as pessoas que me apoiaram foram os meus pais. Mais ninguém. Minha irmã também, com certeza. Não posso ser injusto. Pô, com ela. cara, mas vou te falar, pai e mãe é brabo, irmão. Então, mas aí você pensa. Você pega a tua vida inteira, pode perguntar, cara, é pai e mãe que Mas tá aí ali, você irmão. pensa, se eu fosse validado por todas as pessoas ao redor e menos por eles, você acha que eu ia ter força? Não, Seria muito mais difícil. eu também, eu É acho. mais difícil. Por quê? Pode botar 50 pessoas te validando e seus pais não. Não interessa. É. Eu preciso da bênção deles. E aí, se tu for biblicamente, aí que tu tá lascado Não, eu mesmo. só penso na Bíblia hoje em dia. Minha cabeça é assim. É. Então, assim, eu preciso honrá-los, eu preciso da bênção deles. Então, foi muito mais fácil para mim por isso, porque eu já tinha tudo. Entende? Então, assim, mas por quê? Vamos tentar explicar. Porque Nossa, muito legal essa conversa. é legal. É. É porque é algo que tem muito valor para mim. Uhum. Se eu fosse uma pessoa que não valorizasse o amor deles, pouco importa. Eu poderia falar coisas lindas aqui, a pessoa que não valoriza vai entrar no ouvido e sair do outro. Então, qual a explicação para essa inquietação? Porque eu me sentia um siri na lata, porque eu me sentia fora da minha caixa ali. Talvez, vou tentar explicar, talvez eu encontrasse meio que intuitivamente na vida que meus pais viviam algo que não era condizente com o que eles são e pensam. Então, eles tomavam ações à medida de sentimentos que eles tinham, baseado em crenças que eles tinham. Uhum. Que eles tinham. Eles não souberam trabalhar isso. E tá tudo bem, todas as pessoas são assim, né? A vida, ela vai de acordo com isso, com a tomada de decisão de cada um. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, meu pai trabalha muito, ele merece uma vida próspera. A minha mãe é muito amorosa, ela merece amar e ser amada da melhor forma. Entende? Uhum. Então, Totalmente. eu olhava para isso e ficava, não combina. Aí eu olhava para isso e falava, eu não quero. Eu quero algo mais. Eu quero olhar para fora e ver o que tem. Sabe? Isso aqui não combina comigo. E isso não significa dizer que eu tinha uma vida ruim. Porque eu não tinha. Nunca me faltou nada. Meus pais se esforçaram e me deram tudo. Tudo que eu precisava. Tá? Não tudo que eu queria. E isso me moldou. Isso me fez ter uma chama acesa para buscar outras coisas. Então, E até o fato de não dar tudo o que queria também ajuda a moldar, né? cara, eu agradeço pela minha trajetória muito, assim, hoje. Porque eu tenho certeza que eu não teria a cabeça que eu tenho hoje se não fosse isso. Entendeu? Se eu não tivesse passado por isso. Uhum. Então, assim, é basicamente isso. Ou a gente pode explicar do ponto de vista da fé. Deus colocou isso em mim. Por alguma razão. Como eu acredito num propósito maior e tenho um chamado de Deus para minha vida, pela minha fé eu explico dessa forma também. E aí a gente fica com a explicação que vocês quiserem. Mas tem algo maneiro aí nessa tua fala também, que Ou é o ambas, seguinte, né? Ou ambas. Juntas. Deus pode colocar, mas você tem que enxergar também, né? É. Porque tem várias aí que Deus É. coloca e as pessoas não enxergam. Ah, Você As tem que pessoas enxergar, às vezes também colocam entender. tudo em Deus. Assim, lógico, tem que colocar tudo em Sim. Deus, mas você tem o seu papel aqui também, Isso né? aí. Não É, a gente é, não você não pode- pode esperar, né? Cada um sim, tem o seu sim. papel. Olhar- É mais uma vitória sua, de saber É. entender isso também. Sim, aquela coisa batida, né? Olhar para o céu com fé e pouca luta, né? É. Vai mudar nada. Quais os hábitos que você acha que a gente deve ter para construir essa mentalidade assim positiva e ser forte mentalmente? Perfeito. Excelente pergunta. E isso parece óbvio, mas não é. Por exemplo, para a gente fortalecer uma mentalidade de crescimento, a gente precisa gostar das práticas que a gente tem. Ressignificar nossa rotina, o que a gente faz. Eu chamo de... Eu não, né? A psicologia chama de reforço positivo. Que é um exemplo muito bobo que os coaches normalmente usam e as pessoas dão risada porque não conseguem associar de uma forma, né, positiva. Arrumar a sua cama. Isso é um reforço positivo danado. Uhum. Você acorda, você estica a cama. Eu tenho vários assim, É a cara. tua primeira sensação de satisfação do dia. Quem não gosta de uma cama esticadinha, pelo amor de Deus? Verdade. Então você acorda, você arruma a sua cama e você tem o primeiro reforço positivo. E aí você olha para o céu e agradece. É mais um exercício de gratidão. Todo mundo gosta de ser grato. Quem não é, não experimenta isso, tá perdendo, né? Não sabe que tá perdendo. Então, quando você tem o exercício de gratidão, você melhora também e tem uma satisfação. Gera um sentimento bom. Outra coisa
Questões de higiene pessoal. Você levanta, você escova os dentes, você toma banho, espera. E aí você também tem mais um reforço positivo de autocuidado. Olha quanta coisa, quanta camada. Então, isso te faz acordar mais motivado? Com certeza. Imagina aquela pessoa que acorda, perdeu o horário. Eu sou um exemplo disso. Se eu não tomar um banho, eu nem saio do quarto. Não tem como. Parece que eu não acordei. Mas você já está entendendo o que te favorece. O Leonardo tem que tomar banho primeiro antes de fazer qualquer coisa. Até, cara, um Eu exemplo. levanto e já vou pro banheiro tomar banho. Sim, é um gatilho que puxa outro, que puxa outro. E aí, pensa naquela pessoa que perdeu o horário, sai correndo de casa, perde o horário do trabalho, tem que se justificar pro chefe, coloca a roupa amassada, tá com a cara amassada, chega no escritório, todo mundo te olhando. Que sentimento ruim. E é perceptível, né, pra quem tá em volta. Eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa. É horrível, tá? Então, assim, é uma sensação de culpa. Então, por que você faz de novo? Todo dia, você experimenta essa sensação de culpa? É muito pouco, sabe? Uma pergunta que eu fiz para um amigo meu hoje, na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação. É um amigo íntimo. Eu falei assim, amigo, não vou citar nomes, ele quer muito, ele tem um desejo dentro dele de emagrecer. E ele tem um físico bom, só precisa de alguns ajustes. É uma pessoa ativa, inteligente, próspera. E eu falei assim, o seu corpo não combina com a sua mente. Ele deu um tapinha nele e saí. Ele ficou assim, olhando para mim. Por quê? Ele sabe disso. Ele quer mudar isso. Por que não faz? Hábitos. Então, quando você me pergunta assim, eu mexendo aqui. Quando você me pergunta assim sobre moldar isso, né? Foi o que você falou. Como a gente faz para aderir essa mentalidade positiva durante o dia, né? Perfeito. Aí você falou dos hábitos Exatamente, da cama, é você do banho. entender que tudo é reforço positivo, é intencionalidade. Eu quero ter uma mentalidade coisas pequenas, né, cara? E é querer. É tipo assim, agora eu sou forte. Isso não vai acontecer. Você quer a mentalidade forte, você age na direção disso. Tem poder quem age. Ô, Cris, então é igual quando, fazendo uma comparação horrível, assim, né? Mas é igual quando a gente é viciado, então, né? Total. Alguma coisa. Tipo assim, todo dia você tem que levantar e pensar, não, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Tipo assim, menos um dia para eu fazer aquela coisa que não é para fazer. Vamos para comida. Hoje eu não vou comer doce. Todo dia é chegar e não, hoje eu não vou comer doce. Só por hoje. Você está querendo colocar como se fosse um hábito que você tem que fazer, criar todos ele os todos dias. os dias. Do tipo Até só por ele hoje. se tornar um... Ou não. Sim, isso faz Uma luta parte diária. do todo. Isso é uma parte do todo. Eu acho que a coisa é um pouquinho maior. É tipo assim, por que eu não vou comer? Para emagrecer. Por quê? Que vida eu quero ter? Porque aí passa a fazer o sentido. Ser magro é algo imprescindível para a vida que eu quero viver? É maior a propósito. Senão morre na praia. Entendi. Entende? Tem muita gente que quer emagrecer. Acho que é desejo Não é só colocar na cabeça que eu não vou fazer. É saber o porquê que eu não vou fazer. Aquele ciclo todo. O mais legal é aquela pessoa que fala assim para mim. Se eu quiser, eu emagreço. Pô, é óbvio. Você não quer. Pior que é verdade, né? Você tá gordo porque você quer. Parece brincadeira, mas é verdade. Ou, se a pessoa está acima do peso, mas está tentando, aí eu respeito. A pessoa que fala, se eu quiser... Primeiro, é uma falta de humildade gigantesca. É óbvio que você não quer, se você está falando isso. E se você não quer emagrecer, e você está com um problema de obesidade, que é uma doença, você aceita ser doente porque você quer? Isso é, além de ingrato, desumilde, é burro. Então, assim, isso é uma distorção da crença. É claro que esse cara quer emagrecer, sim. É claro que esse cara ele quer melhorar, mas ele não, ele entra em conflito com aquilo que ele acredita, sabe? E justifica a falta de ação que ele tem. Então, construir a mentalidade forte nada mais é do que uma decisão de construir todos os dias através dos hábitos que eu vou inserir. Ação. Não existe eu falar que eu quero algo e não estar na direção daquilo. E não é uma questão de ser gordo ou magro, é uma questão de estar buscando. É diferente. Eu posso não ser rico, mas eu posso tentar. Eu posso não ser inteligente, mas eu posso ler.
Eu posso, sabe? Uhum. Então, assim, é a pessoa se conformar. E se conformar é assumir um recipiente. Eu só vou até aqui. E tem gente que mascara isso com desculpinhas, entende? Para afetar outra pessoa, para sair por cima, esse tipo de coisa. E lembrando também que vai muito além da estética, né? Que Não, vai, total. é, Isso que eu tô é falando, saúde, né? eu não tô nem acessando a parte estética aqui no meu pensamento. Tá na qualidade de vida, no propósito e tudo mais. Porque estética e ela tem um papel importante na autoestima, mas é só, de novo, é só uma parte do todo, né? É como se fosse o ponto final lá, né, da história, né? É porque, assim... Não consigo ver a estética para a grande maioria em relação a isso, como isso é importantíssimo para minha estética, para eu ter uma aparência. A não ser que você viva, você é modelo, vive do corpo. Mas tem outras coisas envolvidas. Aí passa... tem outras coisas envolvidas, sonhos, carreira. Sempre tem algo maior. Nunca eu quero perder 10 quilinhos aqui. Tá, pra quê? Esse é o tipo você vai ficando mais velho, você vai mudando, sabia? Porque eu quero perder 8 quilos, mas sabe pra quê? Pra poder deixar meu joelho com menos carga, cara. Sim. Porque eu tenho um problema no meu joelho, já operei. Então, assim, eu mais leve, pra mim seria bom porque é menos impacto. Mas olha o poder que isso tem. Você quer eliminar uma disfunção. Isso aí. Vamos além? Vai bem, bem além. Vamos além? Então, mas antes, botar 10 anos atrás, vamos supor que eu gostaria de perder 8 quilos. Não era por causa do meu joelho. Era pra sua autoestima? Sim. Já mudou o significado do porquê, pra quê. De repente, há 5 anos atrás, era para poder carregar melhor a sua filha. Também. Mas tá vendo Que é o meu caso. Tá vendo que tudo é significado? Quando eu mudei minha vida aos 21... Total sentido, cara. Total, né? Quando eu mudei minha vida aos 21, eu era uma pessoa sem propósito. Ou seja, a vida pra mim não tinha tanto sentido assim. Eu questionava as coisas. Tinha fé, mas questionava. Então, quando o propósito chegou, eu entendi. E ele chegou no meio do caminho. Ou seja, eu decidi que aquilo não era bom para mim. Entende? Decisão. Só que eu coloquei significado. Qual era o significado? Uma vida melhor e me sentir bem, porque eu não gostava de sentir o que eu sentia. Então, parece que é óbvio, mas as pessoas não param para raciocinar o que estão fazendo. Elas simplesmente fazem. Então, pensa numa pessoa que tem compulsão por açúcar. Ah, Rafael, mas para você é fácil falar? Sim, para mim é fácil falar. Porque eu não vivo isso. Agora, a pessoa que vive isso, ela pode tornar o processo menos doloroso, buscando ajuda, buscando se desenvolver, buscando ressignificar, buscando entender o porquê que ela precisa sair desse ambiente, sair desse problema, desse ecossistema. Ambiente é tudo, né, cara? Não é sobre mim, não é sobre Rafael, é sobre você. Então, sabe, a pessoa que fica nessa situação de defensiva, ela já está alimentando o problema e não percebeu. Se ela pega e escuta isso e fala, é verdade, eu preciso olhar para dentro, que eu preciso mudar. Olha como é que é diferente. Certo? Então, tudo é sobre significado. E não vai ser o mesmo para as pessoas, porque as pessoas têm histórias diferentes, trajetórias diferentes. Começa na base familiar. Mas tem a cultura, escola, sociedade. Tem... As crianças também têm a ver com o que a gente consome. Televisão, Instagram, TikTok. Pô, tu vai pra comida, cara. Se você come mal, teu filho vai comer mal. Tudo é estímulo e resposta. A gente tem que ver quais estímulos vão provocar respostas na gente. E se colocar nessa situação. Quando você falou de crença, já veio na minha cabeça assim, que quando você falou que luta contra, né? É justamente você raciocinar. Isso aqui tem uma base lógica mesmo? É uma base real? Ou é um medo que eu tenho? De onde que vem isso? Isso é verdade? Mas a gente tem que treinar isso, né? Porque antigamente isso vinha e eu não lutava contra. Depois que eu comecei a perceber que isso vinha para mim, né? Que eu comecei a ter essa mentalidade de que aquilo ali era ruim, aí agora eu vou começar a tentar lutar contra. Mas às vezes vem e eu nem percebo. E quando veio? Quando isso mudou? Quando isso mudou? Não olha pra mim, não. Não, eu olho sim. Eu olho, sabe por quê? Porque o Leonardo começou a me apresentar algumas pessoas, como o Pablo Marçal, como o Wendel Carvalho. Então eu olho para você, porque a culpa é sua. A culpa positiva. Então o Leonardo é o quê? O seu ambiente de cuidado. É, porque quando eu comecei a ouvir o que eles falavam, algumas pessoas, e aí isso começou externa. A influência externa. Isso começou, aí eu comecei a prestar atenção em mim. Gente, eu faço isso, então eu tenho que tentar bloquear isso em mim, né? Perfeito. A gente não escolhe a nossa origem, de onde a gente veio. Nossos pais, nossos familiares. Ele também fala pra mim, às vezes, fala, nossa, mas você tá pensando muito negativo. Eu, não, realmente, estou pensando muito negativo. Tem um equilíbrio nisso. A Diana sofre com um problema.
E aquele E às vezes exemplo que eu sofro coloquei em relação a antecipado. pessoa que olha muito o problema, é isso aí. E eu falo, você vai resolver hoje? Não vai resolver hoje. Então não adianta nem você pensar nele. Pensa naquilo que está na tua mão que você consegue resolver Colocar hoje. a energia onde a gente Executa, consegue. foca nisso. Isso você consegue. O que você não pode colocar a mão para resolver nesse exato momento, cara, entrega para Deus e quando chegar a hora você vai fazer. Exatamente, se prepara para esse momento. Porque senão a energia vai embora, cara. E é isso, a gente, como eu falava, a gente não escolhe a nossa origem. Então a gente vem, nossos familiares, a nossa estrutura ali geográfica, nossa escola, nosso ecossistema de vida. A gente não escolhe, mas a gente escolhe o que a gente quer viver e se projeta para aquilo, certo? Então, assim, isso é um treino, isso é treinável como tudo na vida, mas tudo parte de uma clareza que você tem que ter, que você já tem. E antes, eu acredito que Virou uma muita consulta, gente, hein? por exemplo, antes, pior que, olha, esse assunto vai render. Pior que, assim, antes, por exemplo, meus pais, eu acho que eles não tinham essa mentalidade por falta de informação e porque eles não tinham É mesmo. uma outra época. São poucas pessoas que da nossa idade, assim, que eu vejo que os pais já tinham essa, né, essa perspectiva, essa mentalidade e passaram para os filhos, né? Então, Sim. eu acredito também que acaba vindo, né? E a gente vai repetindo os padrões. É o primeiro. É o primeiro. Agora vamos pensar na nossa sociedade atual, com homens fracos que a gente tem. Sim. Tá criando o quê? Cara, é impressionante. É que o sonho de impressionante. uma criança hoje não é mais ser médico. É. Vai ser TikToker. É. Não que tenha um problema, tá? Mas assim, algo que era mais valoroso passou a ser subjugado porque o dinheiro e a fama sobrepõem aquilo que tem muito valor. Verdade. Sabe? É muito louco. E aí? E as relações humanas como ficam? Como é que fica a crença das pessoas com relação ao financeiro sempre, mas com relação a relacionamento amoroso, famílias destruídas? Uhum. Como fica isso? Verdade. É louco. É. Pô. Aproveitando para pedir o like, que vocês estão aí nos acompanhando, deixe seus comentários, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser dizer como é que você é, se você melhorou já a sua mentalidade, ou se vai melhorar a partir de agora dessa conversa. Aproveita que o ano tá começando, É. né? Então, coloca aí, escreve aí. Não esqueça de compartilhar com quem precisa saber um pouco mais dessa informação também. Queria agradecer a Equilibrai. Falei certo? Falei certo? Equilibra aí. Equilibra aí. Isso, eu vou comer esse docinho que é saudável. É muito bom, sem adição de açúcar, sem lactose, sem glúten. Equilibra aí, é uma parceira nossa. Show de bola. Vou experimentar em breve. Obrigada, viu? O Cristian, a gente tá falando de mentalidade negativa, né? Uhum. Você tem alguma dica, alguma experiência, talvez, com algum paciente que você poderia revelar pra gente, assim, de que maneira, como é que você fez para poder trabalhar isso na pessoa, para ela virar essa chave e passar a ter uma mentalidade mais, digamos, vitoriosa para ela? Ah, com certeza. Isso é... A gente pergunta o nome, mas não precisa falar não, fica à até eu falo vontade. com orgulho. Eu tenho alguns nomes, mas assim, a primeira pessoa que veio na minha cabeça agora é a Ângela, uma paciente minha que eliminou metade do percentual de gordura dela. E é uma pessoa que Porra, desde... metade, coisa pra caramba, irmão. Metade. É atleta de crossfit hoje, tá? Ah, é? É. Mas no começo ela já praticava musculação, aí foi crossfit ali e tal. Mas ainda muito embrionário, muito recente, e a alimentação para ela era um tabu. A questão de ingerir doces com relação às emoções dela. Enfim, eu fui criando junto com ela uma mentalidade que é mais... uma mentalidade de sucesso, de prosperidade com relação à própria vida e à própria saúde. Hoje, se você olhar para ela e fizer um espelho com como ela entrou, ela hoje é uma mulher muito mais posicionada, inclusive profissionalmente. Ela tem uma comunicação muito assertiva. Ela, sabe, hoje ela performa na vida muito melhor. Então, lá no comecinho, ela tinha ainda muita dificuldade, crenças já bem trabalhadas, mas uma dificuldade de encarar esse processo. E a gente passou um bom tempo tentando muito. O que fez ela chegar até aqui foi a resiliência dela. Porque tem muita gente que foca no resultado e por diversas questões pessoais não faz e não consegue, abandonam. Ela não fez isso. Ela pegava e queria aprender. Ela chegava lá, Nutri, eu não fiz nada certo e tal, mas eu falava, ela ouvia. Olha como é que é diferente a mentalidade. Então ela já veio construindo isso nela, não sei se intuitivamente, enfim, mas ela sempre ouviu muito o que eu falava. E em dado momento ela foi virando a chave. Foi virando. Putz, começou ali a competir.
eliminou muita gordura, é uma mulher mais posicionada, é assim, a mudança dela é gritante. Cara, autoconhecimento e autoestima caminham lado a lado, né? Ou seja, ela sabia o que ela queria. É. Ela sabia o que ela queria, ela só não sabia como. Então ela tinha uma autoestima mais baixa. Talvez ela não tinha encontrado o caminho, né? Ela encontrava fuga, ela é uma pessoa muito legal, muito agradável. Então ela encontrava um pouco de fuga em piadas com relação ao processo. Hoje em dia, nosso nível de conversa já é outro. Então, assim, é muito orgulho de você, Ângela, porque ela mudou a própria vida dela. Eu só fui uma ferramenta. Maneiro. Porque eu sou a mesma ferramenta para quem chegar ali. realmente, Se a pessoa Perder não 20 tiver... quilos é uma mudança total. Cara, ela perdeu metade do percentual dela. Hoje ela cursa em torno de 15%, se eu não me engano. Ela tinha 30, 32, 29, por aí. Caraca. Então você está me dizendo que mentalidade e sucesso elas caminham juntas. Com toda certeza. Na verdade, o sucesso depende da mentalidade que você tem. Se você... Vamos trazer para um outro cenário. As pessoas que nascem com prosperidade e botam tudo a perder. Né? Como é que é a mentalidade dela? Inversa, é. Então, assim... E deveria ter tudo, né? Sim. Porque se a pessoa já nasceu num ciclo assim, Mas às vezes o ciclo ele só tem dinheiro. pode ser. Não Não tem é. amor, não tem ensinamento, não tem propósito, não tem princípio bíblico, não tem... Entendeu? Só dinheiro. Mas eu tô E o lembrando dinheiro de um é o quê? aqui que tinha, cara, e não foi pra frente. Ah, mas aí tem outras camadas que a gente tem que ver. Tinha uma boa família, uma boa estrutura e não caminhou. Escolhas. Muito possivelmente... Com certeza. Vamos lá. Na vida dele, ele teve a base forte, um ambiente de cuidado, um ambiente de ajuda ali, que era a família. Mas e como é que foi a cultura dele na escola, na sociedade? O ciclo de amizade arruinou. É. Não tinha como... E a gente pode trazer aí que o ambiente ele molda o caráter total. Mesmo. Molda muito. Agora tá me vendo quantas pessoas ganharam tanto dinheiro e não souberam, de repente, empregar, não sei, né? Não fizeram nada com o dinheiro, gastaram e Ausência de propósito. estão sem nada. Como hoje, que você né? tem uma fonte de riqueza, você tem abundância e você transforma essa abundância em escassez? A ausência de propósito. Propósito, a pessoa com propósito, ela quer prosperar e transbordar. Se a pessoa pensa só nela e vou suprir as minhas necessidades, o meu ego, eu quero prazer com isso e só desfrutar, vai perder. Vai perder. É ausência de propósito. Ô, Cristo, qual que é a principal diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento? Perfeito. A mentalidade fixa, eu gosto muito de dar aquele exemplo da pessoa perfeccionista. Já fui muito. É. Pô, tu tá me dando uma surra o tempo todo. Mas Tu tá falando, eu tô... Mas você já mudou. Um pouco, vai. Não se Vai. vergonha do seu passado. Ele fica naquela briga interna. Não, Pior não que você, fico, cara. não você, Mas tu não tá você. falando, vai. Não brigue com o seu passado. Vamos lá. Entenda ele. E aí, o que acontece é aquela pessoa que, não, eu sou perfeccionista. Isso nada mais é do que uma desculpa para não se expor ao erro. Então, a pessoa com mentalidade fixa, ela tem medo da mudança, ela entende que as coisas são como são, ela é daquele jeito e ela não pode fazer nada para mudar, porque é daquele jeito. Ela se conforma, e conformar-se é aquilo, né? Caber num recipiente fixo em que nada é ajustável. Então, ela vai sempre criar, você pode dar 1001 alternativas, ela vai sempre criar uma justificativa para dizer que ela é daquele jeito, que as coisas são como são, que a vida é assim, tal, porque ela não acredita que a mudança seja boa e que o erro seja algo positivo. Como assim errar algo positivo? A pessoa com mentalidade de crescimento olha para o erro como uma oportunidade de acertar mais vezes. Então ela vê algo que está errado nela própria e ela não aceita errar de novo, mas ela não tem medo de que esse erro seja exposto. Vou te dar um exemplo. A pessoa com mentalidade de crescimento, ela se projeta a situações desconhecidas. Ela se expõe a situações que podem colocá-la ao ridículo. Mas ela sabe que aquilo ali tem algo maior, que é algo que ela deseja mudar nela. A prosperidade, o avanço, o desenvolvimento. Então, a pessoa com mentalidade de crescimento, ela está sempre disposta a trabalhar os erros dela. E não tem medo disso. Totalmente diferente da mentalidade fixa. Então, pense em duas pessoas nesse cenário oposto, convivendo juntas. Cara, você já parou pra pensar em uma pessoa que tem os dois? Todos nós temos
um pouco das duas características, mas uma é sempre muito mais evidente que a outra. Não é pouco, é muito. É um processo. Se tiver parecido, é porque a pessoa Trabalhar tava na fixa, internet é mudando. isso, né? Porque assim, você colocar a cara para você falar sobre determinado assunto, você Gravar tem um que vídeo, se por eximir. exemplo. O cara que é perfeccionista Você para tem gravar que- um vídeo. Vai gravar 50. Nossa, pra sair. mãe. Você tem que se eximir disso, porque as pessoas vão te julgar Sim. o tempo inteiro. Não, mas a pessoa com mentalidade de crescimento, ela olha e fala, Deixa. É. julgue. Não é sobre você, é sobre mim. Cara, 2 anos mais ou menos quando eu comecei a ouvir, né, sobre marketing digital, que hoje eu tenho uma outra visão daquilo que eu lia 2 anos atrás. E aí começou a startar muito. E eu sempre fui não, mas na grande maioria da minha vida eu sempre fui muito certinho, né? CLT, Sim, sim. crescendo carreira dentro da CLT, Quadradinho. vivendo ali e tal. Mas eu sempre me arrisquei muito em mudanças do tipo. A gente tinha casa em Cabo Frio, ia pra lá e eu vi os caras andando de kitesurf. Nunca peguei onda na vida. E eu tinha um stand-up. Eu, cara, quero andar de kitesurf. Porra, mas tu não... Cara, quero andar. E fui aprender a andar de kitesurf. Nunca joguei futevôlei. Cara, quero aprender a jogar futevôlei. Leonardo, sim. Eu não tenho... Eu me aventuro em tudo que eu... Principalmente de esporte, que eu gosto muito. Então, assim, tudo que eu vejo e é novo, eu quero, cara... Experimentar. Começou a vir o iPhone. Eu era resistente ao Samsung. Eu fui resistente ao iPhone um tempo, tá? O Leonardo também. Eu era o contrário, resistente ao iPhone. Até que fez sentido pra mim quando virou uma chave, mas enfim. Quando a Diana falou do iPhone, eu peguei, usei ele um pouquinho. Cara, como é que eu demorei tanto a vir pro iPhone? Ele falava, Mas- eu adoro meu Samsung. Eu falei, mas você nunca experimentou E assim, iPhone. saiu um Samsung, eu comprava um outro. Saiu um Samsung e, cara, eu amava o Samsung, porque pra mim fazia sentido Então, aquilo. na minha cabeça de escassez, na época do iPhone, quando eu fui ter o primeiro, eu falava assim, eu não preciso, meu celular já faz tudo que eu preciso. Isso aí. Isso é cabeça de escassez. Porque Mas eu acho que o motivo dele nem era isso. É porque ele já estava acostumado com o Samsung e ele achava maravilhoso. é escassez. Não experimentar algo que pode ser melhor, Isso aí. não dar oportunidade, verdade. é escassez. Isso aí. E é algo que você pode batalhar. O que você fez sem perceber? Ela te apresentou um mundo que confronta a sua crença limitante. Você nem percebeu. Não. E agora você faz com as pessoas, com certeza. Nunca mais ele quis. Não queria me devolver meu celular. Pois é. Ela te apresentou que ela, Queria ficar com ele. você conflitou, você flertou com o próximo nível. Não, sem aí, saber. que é muito mais rápido, que não sei o quê. Aí eu ia pegar, mudar. Pô, mas é tudo igual, não sei o quê. Aí quando você adquire, você, cara, Aí eu falei mundo assim, novo. fica um mêsinho com esse aqui pra você ver. Aí não devolvi. Rapidinho ele mudou. Exatamente. E aí é louco, legal né? que, assim, É. você falando da mentalidade fixa, perfeccionismo e tal, eu era 100% ali, irmão. Uhum. Quando eu comecei a estudar digital, cara, vamos tentar fazer alguma coisa e tal, aí você erra. O primeiro vídeo que eu fiz, eu tentei gravar umas 10 vezes na praia. É assim mesmo. Eu caminhando, fazendo uma mensagem positiva. E o cara, depois que eu fiz aquele, eu publiquei, apaguei, publiquei outro, apaguei. E aí eu publiquei e falei assim, não, vou largar, porque senão... E aí eu comecei a trabalhar o meu perfeccionismo, que eu ainda tenho. Você fala, não tenho, é mentira, eu tenho. Para algumas coisas, então, muito detalhe. Mas eu tô conseguindo livrar. Quando você falou aqui de 2 pessoas, eu falei, cara, eu acho que aqui sou eu nas duas. Eu percebi. Uma fase e a outra fase. Então, mas aí é possível ter os dois sentimentos, as duas mentalidades, na verdade, dentro da mesma pessoa, desde que a pessoa esteja migrando. É isso aí. Então, É. você tá de uma mentalidade fixa que você tinha, migrando para mentalidade de crescimento. Talvez a de crescimento hoje seja mais forte já do que a fixa. Só que você vai matar a mentalidade fixa como? Se colocando em direção ao erro, se colocando na direção de ambientes novos, sendo confrontado com o que você acredita. Então, assim, o esporte já é algo que você acredita. Tenta trazer outras coisas para fora, sabe? Algumas crenças mais profundas acerca de dinheiro, acerca de risco. A pessoa com mentalidade de crescimento, ela tem um apetite a risco. Algum apetite a risco, né? Risco. Cara, eu acho que eu só Incalculável. não arrisco mais porque a Diana é mais centrada, Não, irmão. Não é risco sem cálculo. Não, Mas com algum- cálculo, com Ah, tá. cálculo. Algumas mentalidades muito assim, digamos que eu não vejo que é tão pra frente, Uhum. mas que uma coisa banal, do tipo imóvel, por exemplo. Eu incentivo, mas tem hora que eu tento trazer ele pro eixo, entendeu? Mas Porque- essa conversa de vocês é boa, que chega ao equilíbrio, né? Imagina, a pessoa com mentalidade de crescimento arriscar tudo, também não é assim. Então tem que ver até que ponto isso não é saudável. Talvez seja.
tenta trazer aquilo que você pensa de uma maneira mais clara para ela. Quem sabe isso não faz mais sentido para você que é pé no chão. Se você que é pé no chão, incentivar e de fato querer embarcar nisso, é porque você está 100% seguro. É o teu ponto de apoio. Não, geralmente ela vai em tudo. Ela Então, reclama, pronto. você Eu passa tento confiança. convencê-la do contrário, eu não convenço, falei, tá bom, vamos embora. Ela Esse acaba é o me dando barato, razão, né? ela acaba dando. Mas demora, tá? Não é rápido assim, não. Isso é maravilhoso. Esse é o barato, porque, tipo, contrariada, ela faz porque ela confia em você. Olha só. É isso aí. Verdade. Isso é legal. Isso é verdade. Olha o poder que os dois têm. E vou te falar, e se der. Eu falo isso pra ele. Isso é poder dentro Há do pouco casal. tempo a gente conversou e a gente falou, a gente era muito, muito junto, e a gente tinha muito poder junto, a gente se sentia imbatível. Aí isso esfriou. Aí eu trouxe ele pro eixo essa semana. Eu falei, lembra que a gente Essa era semana, assim, tá vendo? acessado? Tudo mentalidade. Não, o Cristo vai lá falar de mentalidade, deixa eu reforçar a minha em casa. Não, mas foi. Aí eu falei, aí ele falou, lembro. Eu falei, então, por que a gente não volta a ser assim? Olha que legal. E isso que você falou é real. Isso eu é só poder. faço porque eu confio nele mesmo. Isso é Senão poder. eu não faria. Os dois têm um poder. Você de mostrar, de passar essa confiança para ela e ela de passar, não por cima, mas tentar entender mais a sua cabeça e apostar. Isso é maravilhoso. E nós somos imbatíveis juntos mesmo. Olha que legal, cara. Isso é muito Verdade. bom. isso é Chega onde a verdade. gente quiser. Isso é muito bom. Olha o reforço positivo. Mas isso é fato. Se a gente pega, a gente fazendo uma. Não entrar no nosso assunto, Sim, né? sim. Porque já virou uma consulta dupla agora, né? Eu tô achando Era uma barato. consulta única, agora é dupla. Eu tô achando barato. Mas se a gente reviver o nosso começo, o que tínhamos, o que construímos, o que já conquistamos, né? Sim. E não que seja ruim, que filho é maravilhoso, mas o filho hoje gera um custo Sim. alto para você manter. E tudo que a gente já passou. E outra, irmão, tem 2 transições de carreira, né? Sim. Não foi, uma foi planejada, legal, devagarzinho, e a outra veio como uma bomba. Puf, vamos aqui, ó, não quero mais, e acabou. E ela, pô, mas você tem certeza? Eu falei, absoluta, eu não quero viver o que eu tô vivendo. Certa Tá me vez- incomodando. Esse incômodo que é gostoso. Sabe por quê? Ó, certa vez eu ouvi assim. Mas é um processo árduo, hein? Claro, mas tem que ser. Mas Você o vai- processo, olha só, o processo não mata. Não. O processo, ele vai te transformar em uma pessoa melhor. Ensina tanto. Uma vez eu ouvi assim, pra melhorar tem que piorar antes. Parece uma coisa idiota, mas isso entrou na minha cabeça de uma forma. Tipo assim, eu não vou melhorar nada se eu não passar por um desconforto grande. E isso serve pra um monte de coisa. Financeiro, espiritual, pra muita coisa. Sim, Envolve sacrifício. sim. Nada Espiritual, então, vem forte a beça. Nada vale aquilo que nada nos custa. Eu lembrei, tu sabe qual foi o momento que eu mais tive presente com Cristo? Não Agora. você. Agora. Não você. Eu já até falei antes. Foi quando eu perdi meu pai. Meu pai internado, eu ia pro quarto das minhas filhas, dobrava meu joelho lá, orava e ficava lá às vezes 40 minutos, 1 hora falando. Eu tinha a sensação que eu estava ali, ele sentado no pé da cama conversando comigo. Foi o maior encontro que eu tive na vida, mas foi o quê? No momento de dor. Exato. Eu gostaria? Não, gostaria de estar num momento de alegria e ter esse encontro. Não precisaria passar pela dor. Uhum. Mas eu acho que o valor que eu dou a isso é muito maior. E você começa a entender um pouco mais depois o que acontece na sua vida. Sim, sim. É porque assim, a gente na situação de vulnerabilidade, a gente se conecta mais. Agora, a gente tem que alimentar isso dentro da gente para no momento de prosperidade, no momento de desfrutar, a gente esteja conectado. Isso aí. A gente tem que tornar... É porque tudo é hábito, né? Então, assim, eu acho que quando você está num momento de vulnerabilidade, você começa a criar esse hábito e é um hábito que você tem que criar o hábito que eu digo de, por exemplo, se estreitar mais com Deus, de ler todos os dias, de criar intimidade e você tentar permanecer, né? Porque se virar um hábito, você vai fazer sempre, independente de qual situação você esteja. E é decisão. Vou te dar um exemplo meu. Decisão também. Dentro do meu processo de intimidade com Deus, de me converter verdadeiramente, durante um período eu falava assim, falava até para o meu pastor, falava, eu sou café com leite. Eu cheguei agora, mesmo sabendo que eu tinha uma fé muito forte, que eu estava experimentando, eu falava isso, num tom de humildade. E eu não me sentia pronto para determinadas situações. Por exemplo, eu não me sentia, tá? O próprio batismo. E aí, em dado momento, eu buscando cada vez mais intimidade,
eu comecei a perceber que eu precisava mudar algumas coisas em mim para poder estreitar esses laços. Não era só a leitura, não era só ir à igreja, não era só esperar. Era eu buscar mudar algumas coisas em A mim para prática. merecer. Exato. Então, nesse meu processo, eu entendi que para que a gente mude nesse sentido, a gente precisa de sabedoria, de posicionamento, de maturidade e de coragem para tomar uma decisão. Então, quando eu tomei uma decisão de, a partir de agora, eu vou fazer tudo certinho, meu devocional, vou fazer leitura bíblica, isso aqui é inegociável para mim, as coisas começaram a fazer mais sentido. E eu me senti pronto para o batismo. Inclusive, será amanhã. Ah, Que maneiro, parabéns. cara. E aí, o que mudou aí? O que mudou é que nessa intimidade que eu busquei, veio mais entendimento. Veio o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, isso está na Bíblia, inclusive, em Provérbios. Traz para você uma paz, traz para você uma sensação de que você tem um poder. E quando você tem um poder na mão, você tem que saber usar. Então, é por isso que isso me exige também coragem, posicionamento, maturidade. Então, a partir desse momento, eu não falo mais que eu sou café com leite, porque eu não sou. O que eu estou fazendo aqui já não é uma atitude de café com leite. Então, assim, eu já não brinco mais com essa sensação, nem no sentido humilde da coisa, porque eu acho que tem algo muito maior e eu já entendi. E é por isso que eu me sinto pronto. Olha como é que é um processo. E tudo começou numa situação de vulnerabilidade. E a gente acaba, com a leitura e com esse processo, a gente acaba trazendo mesmo para nossa vida. Quando você pensa em tudo que você vai fazer, você coloca o propósito para Deus, você, antes de dar um passo, antes de fazer uma conversa, antes de... Você expõe para Deus, né? Você se estreita porque também você lê e você vê que você é forte quando você se coloca para Deus. Não te falta nada. Não te falta nada. Prosperidade é ausência de necessidade, cara. Então, olha só. Eu ressignifiquei as minhas manhãs. Ressignifiquei o meu comportamento carne, meus relacionamentos. Ressignifiquei as pessoas que estão comigo, se elas me aproximam ou me afastam da palavra de Deus. As pessoas que de fato influenciam a minha vida. E eu ressignifiquei tanta coisa a partir de uma decisão. Olha qual é o poder que tem uma decisão na tua vida. Ela muda o teu futuro, o teu destino. Então, é o fato de você não aceitar mais determinadas coisas que são bem aceitas pela sociedade, são tranquilas. Sim. Te empurram até para isso, né? Mas para você não tem afinidade, não faz sentido, não tem congruência com aquilo que você quer viver. Verdade. Eu ia falar sobre ambiente agora, né? Em convivência, em como o ambiente influencia. Mas a gente acabou falando um pouco sobre isso. E o legal nisso que ele está falando, que é o seguinte, você analisando hoje, por maior que seja aquela influência, uma amizade, por exemplo, lá atrás, que era muito significativa e que hoje você não tem mais nenhum tipo de vínculo, naquele momento você fala, cara, como é que eu vou viver sem a amizade do fulano de tal? Sem o cara dói, tá... né? Te machuca. Quando você toma essa decisão, aquilo você vê que é pequeno. fica... É insignificante, né? Não que a amizade seja insignificante, mas assim, o convívio às vezes diário... É porque você não se encaixa mais naquilo. Perde sentido. Perde sentido isso. Eu uma vez comentei com ela algo, eu falei assim, eu gosto muito do não vou falar o que é, mas disso, desse ambiente aqui, acho muito legal, mas perdeu sentido para mim. Por quê? É uma conversa vazia, é um ambiente que não tem nada assim para agregar, que não vou evoluir, porque a gente fica muito naquela assim de, não, é legal quando você tá com alguém que tá um passo à frente de você em determinada situação e tu tá ouvindo o cara falar, as atitudes da pessoa. E uma das minhas orações era assim, Senhor, me aproxima de pessoas que são mais cristãos, mais crentes do que eu. Sim. Pessoas que estão mais envolvidas contigo, porque assim, eu próximo dessa pessoa, tudo bem, tem uns exemplos que não é nem para seguir, mas a grande maioria são pessoas boas, com coração bom, que você olha e fala assim, caraca, esse cara faz isso, eu quero fazer também. Por que ele faz isso? Sim. E tu abriu uma mente aqui hoje, cara, falando sobre dos porquês que a gente nem sempre coloca na prática. Posso falar uma coisa? Claro. Foi até tema do culto de semana passada, que eu achei sensacional. Às vezes essa mudança que você pede para Deus para aproximar pessoas de você, tá na porta que ele tá fechando e você não tá vendo. Então, antes de pensar em aproximar algo, vamos pensar em fechar algumas portas. Porque às vezes Deus quer te dar, você que não está merecendo, você que não está indo de encontro. E para ir de encontro a algo bom que vem de Deus, a gente tem que fechar algumas portas,
decepcionar algumas pessoas. Isso é o posicionamento que Deus quer, no meu entendimento. Uhum. Então, eu tô percebendo isso na minha vida agora de uma maneira assustadora. Assustadora, porque eu tô provando de amizades que são excepcionais, de pessoas ao meu redor que só me colocam para cima, que me colocam num estado de eu preciso melhorar por elas também, para honrar o que eles fazem por mim. Isso é louco Uhum. demais. É maneiro. É. Agora, aqueles amigos do passado que a gente não tem mais contato, a gente consegue honrá-los. Como? Eu amo essa pessoa, mas eu faço diferente. Eles não são desnecessários. A gente pode se encontrar num churrasco uma vez por ano, 2 vezes por ano, um exemplo, tá? Só que eles não podem fazer parte do meu dia a dia exercendo influência sobre mim, porque não combina. As suas práticas não combinam. Né? E você poder olhar no olho dessa pessoa e falar abertamente aquilo que você quer, não pode feri-la, senão ele não é seu amigo. E outra, ele vai olhar pra você e falar: caraca, o Cristo que eu conheci Mudou. não existe, cara. E olha o que esse cara fez com a vida dele. Posso falar? E aí você ser até um exemplo pra ele, né? O meu pai teve um impacto com a minha mudança de vida e comportamento. Maneiro. Hoje ele sabe lidar com isso, a gente é próximo, né? Meu pai é muito amoroso. Só que naquela transição ele se assustou. Aquele meu filho que, sabe, eu expandi a ponto dele não reconhecer muito bem. E depois ele começou a entender. Isso foi muito bacana. E assim, hoje em dia eu consigo falar com meu pai determinadas coisas que eu jamais falaria. Entende? Eu consigo chegar... aquela questão do respeito de filho, sabe? Hoje eu consigo chegar para ele e direcionar o meu pai para determinadas coisas. Sem medo da reprovação. Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Enquanto a gente é mais novo, a gente não sabe. É. É muito E bom. às vezes você vai falar com teu pai e é maneiro, né? Que quando tem essa Hierarquia. mudança, quando você vai falar, teu pai, não, deixa que eu sei, eu faço. Aí quando você começa a falar, ele te ouvir, E ele te ouve. aí tu fica assim, caraca, peraí. Ele hoje já tá me olhando como um homem, né? Sim. Com responsabilidade. Sim. Porque eu tenho falo algo que eu tô respeito dele. agregando ele, né? Eu tenho respeito dele. Isso é maneiro demais. Meu pai Pode me até respeita. arrepio isso, cara. Eu também. Maneiro demais. É muito bom. Ô, Cristo, você tem alguma história que possa nos contar de alguém que transformou a vida através da mentalidade? A sua própria vida. Qual a sua... Fala, eu sou essa eu sou a pessoa. história. Eu vou falar breve de mim, assim, porque é complicado. Mas eu sou o improvável. Isso é fato, tá? Eu sei muito bem o que eu quero, o que eu vou viver, eu já me direciono para isso, só que o barato tá no processo, no direcionamento. O que eu tenho de coisa boa, gostando de viver isso, não me faz olhar para o futuro como algo incerto. Então, eu acredito muito naquilo que eu tenho para viver. E a tentativa, ela já é gostosa. Agora, baseado em tudo que eu vivi, todas as crenças que eu tinha, tudo que eu tentei fazer na minha vida, os altos e baixos, os erros e acertos, eu posso dizer que eu sou improvável, eu posso dizer que eu prosperei muito em diversas áreas e ainda estou nessa direção. Mas alguns exemplos que me vêm na cabeça, vou citar algumas pessoas famosas. A gente pode falar do Silvio Santos, cara. Ele era um camelô e ele teve uma mentalidade de resiliência absurda, uma mentalidade de crescimento absurda. Ele pensou, eu preciso prosperar, eu preciso achar meios. E ele, de camelô, ele exímio comunicador, virou apresentador, dono de empresas, diversificou, teve uma criatividade absurda. Ele encontrou na criatividade algo que pudesse alavancá-lo. E qual a habilidade que ele mais tinha? O carisma. Eu tenho isso como característica, carisma. comunicação, exato. Eu vou usar isso a meu favor e usou, e para mim, o cara mais brilhante da televisão até hoje. Isso serve de dica? Do tipo assim, porque a gente, eu não sei, né? Mas quando pergunta assim, o que você tem de melhor? Às vezes a gente fica pensando, gente, o que eu tenho de melhor? Simples. Muito simples. Muito menos complexo do que a gente pensa. Se a gente pensar demais, a gente não acha. O que eu faço que faz as pessoas pararem para me ouvir? O quê? É isso que a gente tem que pegar para... De repente, é esse o propósito? Pegar aquilo ali e trabalhar? Eu ouvi também dizer que o nosso propósito, ele vem ao nosso encontro. Às vezes a gente não percebe. A gente é muito bom numa coisa, mas a gente fala, não, quer um exemplo? Eu posso ser muito bom em determinada situação que não tenha nada a ver com a nutrição. Mas se eu tiver uma mentalidade fixa e falar assim, não, sou só um nutricionista, eu não posso falar de comportamento e mentalidade. Eu vou estar dando
voz ao meu chamado ou não? Entende? Eu posso falar de determinada coisa porque eu sou isso, você é só isso. Então tem isso também. E eu ia até falar isso, né? Porque você está trazendo para mim, né, uma nutrição diferente. Sim. Na qual você não trabalha só o cardápio. Eu não você vendo trabalha dieta. Eu não passo a dieta. motivação, você trabalha o consciente, o subconsciente, a mentalidade. Isso é muito legal. É sempre um planejamento um conceito alimentar. diferente. Eu entrego a parte nutricional, mas a pessoa ela tem que mudar de vida. Que se não mudar de vida, ela não vai conseguir. Tem que mudar de vida. Tem que ter um meio para mudar a crença dela, o comportamento dela. Se a pessoa chegar no início do ano, em janeiro, fechar um anual comigo e chegar em dezembro a mesma pessoa, eu falhei miseravelmente. Ela tem que ser diferente no final do ano. 6 meses depois. Mas diferente como, Rafael? Mais autoconfiante, com prosperidade em algumas áreas que ela nem olhava antes, com tomada de decisões que ela outrora achava que não conseguia. Se isso não acontecer, eu falhei. Entendeu? Então, a nutrição, para mim, ela é uma ferramenta de viver o meu chamado, de viver o meu propósito. É uma ferramenta que Deus colocou. Porque a gente vive muito no automático, né? Se a gente não parar para perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida, a gente vai deixar levar e você vai naquela crença ali, naquela coisa que está na sua cabeça, e quando você vê, já passou. Eu chamo isso de engrenagem. A gente vive uma verdadeira engrenagem pesada, robusta, que gira sem parar porque é o nosso conjunto de hábitos da vida inteira. Então, essa engrenagem ela está rodando de uma maneira muito forte. Em dado momento, você percebe que para onde está indo não está bom. E você define que você vai girar para o outro lado. Decisão é a primeira. Você decidiu virar para o outro lado para viver uma outra vida. Só que não precisa de esforço. Muito esforço. Ela é pesada e está rodando muito forte para o outro lado. Então, você vai ter que ter esforço para rodar para o outro lado. E outra coisa, não pode ter distração. Porque senão você vai ser vencido pelo cansaço. Vamos trazer para a nossa vida o exemplo que eu dei. Você quer mudar os hábitos de vida com relação à sua alimentação? Ao seu estilo de vida? Se conecte com pessoas que estão fazendo isso. Porque elimine as distrações, o que você consome. Coloque coisas que vão te agregar, que vão te ajudar o quê? A girar essa engrenagem para o outro lado. Porque não dá para viver 2 vidas ao mesmo tempo. É uma só. É uma engrenagem e só tem 2 direções, 2 sentidos. Você acredita que todas as áreas têm que estar interligadas para funcionar bem? Totalmente. Não tem como eu prosperar todas as áreas financeiramente. que eu digo, físico, mental. Sim, as 5, as principais. Não tem como eu prosperar financeiramente. Não tem como eu ter um relacionamento amoroso 100% saudável, uma saúde física perfeita, uma mentalidade muito boa com um espiritual falho. Em algum momento, isso aqui, esse espiritual falho, vai fazer ruir todo o resto. Em algum momento. Pode não ser hoje. Pode ser, não ser daqui a 5 anos, mas em algum momento. Porque aqui tem princípio. Se eu tenho espiritualidade, eu tenho mentalidade, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho tudo, mas a minha saúde não está boa, todo o resto vai ruir. Porque é uma questão de camadas ali. Se eu tenho tudo isso, não tenho um relacionamento amoroso saudável, eu já estou ferindo o princípio, eu já estou sendo deficitário nas outras áreas, isso pode impactar o meu financeiro. Então, é totalmente interligado. Só que, meu Deus, mas isso é impossível. Mentalidade fixa. Claro que é possível. Só que você tem que perseguir. O barato está em perseguir isso. Mentalidade de crescimento é você perseguir. É você sempre querer prosperar, é progressivo. O hábito ele é progressivo. Então, é identificar aquilo que te falta, reconhecer que precisa modificar algumas coisas dentro de ti, dentro de si, para poder equilibrar tudo isso. Isso é uma autoanálise, né? Total. Pensa comigo, uma coisa que a gente pode fazer. Há pouco tempo eu me peguei fazendo essa autoanálise. Eu fiquei, meu Deus, tem algum lugar que tá... Deixa eu pensar aqui qual que é. 2 exercícios que eu aprendi em imersões de desenvolvimento pessoal. Um deles, escreva numa folha. Vocês podem fazer isso separadamente e depois trazer junto, porque em casal é melhor ainda. Escreve numa folha qual a vida abundante, o que é uma vida abundante para você, o que você quer viver, com detalhes. Financeiramente, amorosamente, espiritualmente, com detalhes, financeiramente, tudo. Com detalhes, eu quero viver isso, tá? Coloca numa folha. Outro exercício que você pode fazer é analisar como você está hoje, nessas 5 áreas. E dar uma nota de 1 a 10. Real, uma nota sem fake. Uma nota mesmo que você considera que está vivendo. Não precisa mostrar um para o outro.
tá? Depois vocês vão fazer uma análise da distância que o que você está vivendo até essa vida próspera e abundante que você quer. Aqui você vai achar o sentido para tudo, para tomada de decisão para tudo, entende? Então assim, você vai dar uma nota ali, nota para saúde, nota para mentalidade, nota para espiritualidade, para financeiro, tudo, nas 5 áreas. A partir daquela nota que você tá, digamos que é 7. A vida abundante é 10, é uma vida sem necessidade. O que está faltando? Está pesando aonde? É na saúde? Então, eu vou trabalhar agora para aumentar a minha saúde, para poder chegar ali. É um exercício legal, aprendi esse desenvolvimento pessoal, achei sensacional. Maneiro. E no dia que eu escrevi nessa folha o que eu queria viver de abundância, coisas aconteceram. Eu falei, já entendi, é para que eu vou. Entendeu? É muito legal. Você acha necessário escrever o que você quer Isso é uma viver? ferramenta. Isso é uma ferramenta. Eu acho necessário você reforçar. Isso é só uma ferramenta. Reforçar que você fala em que sentido? Reforçar para si próprio. Seja Falar. Falar. Você pode Eu acredito no falar, acredito no também. escrever também, de você também. ler, visualizar aquilo dali. aquela coisa de pensamento pra não positivo, perder o foco. como mantra, eu consigo, tal. Cara, isso não é bobeira, isso é reforço positivo. Mas reforçar A Bíblia fala sobre isso também. Sim, a Bíblia fala. Não é só reforçar na mentalidade, na fala, na escrita, mas nas atitudes do dia a dia mesmo. De fato, botar a mão para poder eliminar as distrações e nessa direção. Bacana. Ô, Rafa, última pergunta. Qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente hoje, nesse início de 2025? Perfeito. O lugar... Essa frase eu vi esses dias, eu achei maravilhosa. O lugar mais assustador que você pode estar é no mesmo lugar que você estava no ano passado. Você precisa crescer. Estar no mesmo lugar limita você a uma vida que você não quer viver. Porque a mentalidade de mudança ela vai te trazer a prosperidade que você quer. Se você é uma pessoa satisfeita com o que você vive, simplesmente tem ausência de propósito aí. Precisa ser trabalhado. Então, é isso. Pô, perfeito. Faz sentido? Total, né? Muito, né? Agora, só uma coisa que eu levo para minha vida também. Se faz sentido, faz bem para mim, logo torno inegociável. Ponto. Acabou. Apaga a luz agora. Mas isso é fato mesmo. Fechou com chave de ouro. Pessoal, é isso aí, então. Desejar um feliz ano novo para todos vocês. Deixa só ele falar o Instagram dele. Ele vai falar. Vai Eu falar, sei de então cabeça tá bom. dele. Então fala. @CristoNutri. Errei? Fácil. Errei? Nada. Cristo Nutri, fácil de achar. Fácil mesmo. O nosso podcast aqui, eu e ela, Cristo já aparece. Isso, vai Maneiro. estar lá na descrição. Muito bem. Quem quiser seguir, saber um pouco mais do Cristo e, de repente, né, agendar alguma consulta, ele trabalha na Barra e online, né? Barra e online, qualquer lugar do Online mundo é você ótimo. pode ter o seu acompanhamento nutricional, comportamental e mudar de vida. Isso. É isso aí, ó. Se inscreve no canal, curtiu o vídeo, compartilha com um amigo, comenta que isso é válida pra gente pra caramba, até pro YouTube entender o propósito do nosso podcast. Mais uma vez, desejar aí um feliz 2025 para vocês, para sua família. Estamos começando aqui com o pé direito. Agora vai, não tem como dar errado. Pelo amor Depois de Deus. desse papo todo, é só pegar e colocar tudo em prática que ele falou aqui. Teve vários Se insights. tiver com dificuldade, @CristoNutri, vai lá, entra em contato com ele. Ele geralmente responde rápido, que eu já fiz alguns contatos lá, ele me responde rápido, a não ser que esteja em consulta. Mas aí tem gente para Então, assim, não vem botar desculpa depois. Então, tá aí. Que não deu certo e a gente já deu uma dica aqui perfeita. Isso aí. Isso. Obrigada, pessoal. Feliz 2025. Seja um ano maravilhoso e que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês que esteve aqui com a gente assistindo esse vídeo. Obrigada. Valeu, Eu Rafael. só Obrigadaço, cara. Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, um bate-papo super agradável e poder estar contribuindo para quem está ouvindo, para quem está prestando atenção e prestigiando. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Obrigada Um ano a de você. 2025 repleto de coisas novas, Amém. de coisas boas. Recebemos. É isso. E que Mentalidade positiva. E eu vou encerrar de uma maneira diferente, que algumas portas se fechem mesmo, para que outras possam ser abertas. Amém. Amém? Vem você sendo polêmico.